Olá, eu sou Márcia Rezende. Nessa primeira parte do tutorial, nós vamos fazer o triângulo da vovó juntos. Sim, ele é feito da mesma forma que o famoso quadradinho da vovó, porém ele tem apenas três lados, o que faz dele um triângulo. Então, tirem um print da tela, porque daí você já pode seguir esse gráfico junto comigo. E depois nós vamos fazer no próximo tutorial o balão, o cordão e o colar de bandeirinhas juntos. Neste gráfico, como eu observei aqui abaixo, você vai acrescentar uma carreira com a cor natural. E no decorrer da aula, eu vou mostrar a vocês qual foi a sequência de cores que eu usei para fazer cada um dos triângulos que compõem o balãozinho. Toda a lista de materiais está na descrição deste tutorial. Então vamos começar? E eu vou fazer com vocês a mesma sequência de cores deste triângulo. Então, com a cor turquesa, faço o anel mágico e dentro dele nós vamos fazer três bloquinhos de 3 pontos altos intercalados com 3 correntinhas. Porém, vou te ensinar uma forma diferente da que está no gráfico para você iniciar e encerrar as suas carreiras, porque assim o trabalho vai ficar mais bonito, sem cicatriz e perfeito. Então, alongo o fio, um ponto baixo bem soltinho e uma correntinha. Este será o nosso primeiro alto. 3 correntinhas de intervalo e 3 pontos altos. Este primeiro bloquinho, que ficou apenas com ponto alto, nós vamos completá-lo quando finalizarmos a carreira. 3 correntinhas de intervalo e mais um bloquinho de 3 pontos altos. E finalizamos com 3 correntinhas e 2 pontos altos, que vão completar o primeiro bloquinho de 3 pontos altos, ficando assim. Fecho o anel mágico, um ponto baixíssimo na correntinha que está acima do ponto baixo, introduz a agulha no meio dele, laça as duas alcinhas da correntinha e aqui faça o baixíssimo. Vá para a próxima correntinha e também introduz a agulha no meio dela, lace o fio pink e vamos fazer a troca de cor. Posiciona no seu dedo, laça, passa pela alcinha e faça um baixíssimo. Ajusta. E agora nós vamos conduzir esses dois fiozinhos, o azul e o pink, à medida que tecemos essa primeira sequência de pontos. Então, alongo o fio, um ponto baixo bem soltinho e uma correntinha. Tanto o início quanto o final das carreiras é exatamente igual em todas elas. 3 correntinhas de intervalo e 3 pontos altos. Completado o último ponto, alonga o fio, vira o trabalho e pode cortar esses dois fiozinhos. Como nós vamos vamos endurecer a peça, você pode cortar ele bem rente. A menos que você vai fazer outro trabalho e vai usar este triângulo, você passa um pinguinho de cola e espera secar, tá bom? E agora nós vamos fazer em cada um dos intervalinhos de correntinhas um leque de 3 pontos altos intercalados com 3 correntinhas com 2 correntinhas de separação. Se o seu trabalho começar a ficar muito emborcado, faça os bloquinhos de 4 pontos altos ao invés de 3. Então, aqui, 2 correntinhas e no próximo intervalo de correntinhas, um leque composto por 3 pontos altos. E à medida que você for fazendo o trabalho, já vai ajustando, dando uma esticadinha para que ele fique perfeito. Se ficar demasiado emborcado, é só você fazer mais pontos altos, ok? 3 correntinhas de intervalo e mais 3 pontos altos. Duas correntinhas de intervalo e repete a mesma sequência de pontos
neste intervalo de 3 correntinhas e eu volto para finalizarmos esta carreira e darmos início à próxima. E finaliza com 2 pontos altos para completar o primeiro leque. Um baixíssimo na primeira correntinha, introduz a agulha na segunda correntinha, pegue a cor Greenery e vamos fazer a troca de cor. Laça o fio e um baixíssimo. Ajusta o fio pink. E agora vamos conduzir o pink e o greenery para fazer esta primeira sequência de pontos. Alonga o fio, um baixo bem soltinho, uma correntinha, mais 3 de intervalo. 3 pontos altos. Não esquece de conduzir os fios, tá? Completados os 3 pontos altos, pode cortar tanto o excesso de fio inicial quanto a cor pink. Duas correntinhas de intervalo e agora nós vamos fazer a seguinte sequência de pontos. Onde temos intervalos de 2 correntinhas, faça 3 pontos altos intercalados com 2 correntinhas. E onde temos leque, faça leque sobre leque. Completada toda a sequência de pontos, faça 2 correntinhas e finalize com 2 pontos altos. Um baixíssimo na correntinha. Insere a agulha na próxima correntinha e vamos trocar para a cor laranja. Laça o fio e um baixíssimo. Ajusta o fio verde e agora vamos conduzir esses 2 fiozinhos à medida que a gente faz os pontos da primeira sequência. Um ponto baixo bem soltinho, uma correntinha, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Alonga o fio e pode cortar esses 2 fiozinhos. E agora a sequência de pontos será: onde temos intervalos de 2 correntinhas, faça bloquinhos de 3 pontos altos intercalados com 2 correntinhas e onde temos o leque, faça leque sobre leque. E finalize com 2 pontos altos para completar o primeiro leque. Encerre com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Introduza a agulha na próxima, pegue a cor natural e vamos fazer a troca de cor. Laça o fio e passa por entre os pontos. Ajusta e vamos fazer a última carreira. E antes de fazer a última carreira, eu quero dizer a vocês o seguinte: este ponto baixíssimo que a gente encerra a carreira e o próximo ponto baixíssimo você vai fazer independente de você trocar de cor ou não, porque é só assim que ele dá espaço para que você possa fazer os 2 pontos altos que faltam para completar o leque, tá bem? Então, você vai fazer depois eles de uma cor só e vai seguir a mesma sequência de encerramento e início de carreiras, tá bem? Então, vamos lá. Alonga o fio, um ponto baixo bem soltinho, uma correntinha. Eu alonguei demais, deixa eu fechar um pouquinho. 3 correntinhas e 3 pontos altos, já conduzindo os 2 fiozinhos, um que estava terminando e o outro que a gente deixou no início. Agora sim, alonga o fio e a gente pode cortar os fiozinhos aqui atrás. E a sequência de pontos nessa carreira será: onde temos os intervalinhos de 2 correntinhas, faremos bloquinhos de 3 pontos altos intercalados com 2 correntinhas. E nos cantos, leque sobre leque. Complete os 2 pontos altos que faltam no primeiro leque. Alonga o fio bastante para que a gente possa fazer um acabamento perfeito. Corte o fio, passa na agulha de tapeçaria e vamos fazer o acabamento da seguinte forma: pula o ponto baixo, a correntinha, vai na próxima correntinha,
Passa pelas 2 alcinhas dela, desta forma. Leva o fio, traz de volta. Aqui onde está saindo este fiozinho, você vai introduzir a agulha no meio do ponto e pegar essas 2 laçadinhas dele. Vir na correntinha que a gente pulou, introduzir a agulha, ajustar o fio aqui na frente e fazer o acabamento, que fica perfeito. Vire o trabalho, traga o fio aqui para a base, passando por entre o ponto, e vai sair aqui no início do leque. Traz o fio, agora a gente vai voltar com ele para cá. Então, passa por cima dessa primeira alcinha e por dentro de todas essas aqui. E sai do outro lado. Antes de cortar, eu vou fazer o acabamento também aqui. Então, passa na agulha de tapeçaria, esse fiozinho que a gente iniciou o anel mágico. E vamos passar por entre os pontos. E à medida que você for passando pelos pontos, você vai ajustando e fechando ainda mais o anel mágico. Agora sim, a gente pode cortar os 2 fios. E assim temos o primeiro triângulo. Lindo, né? Vamos precisar para o balãozinho de 8. Então, a sequência de cores que eu usei foram essas aqui. Vocês podem tirar um print da tela e toda a numeração de cores está na descrição deste vídeo. Tanto nas bandeirinhas quanto no colarzinho, eu usei as cores individualmente, sem misturá-las, mas é a mesma cartela de cores que eu usei no colorido do balãozinho. E aqui eu finalizo esse tutorial feito com todo o meu carinho para vocês. Para o próximo, já tragam as bandeirinhas prontas, as bandeirinhas para o colarzinho e os 8 triângulos para fazermos o balãozinho. Combinado? Um beijo carinhoso e até o próximo tutorial. Tchau, tchau!